Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Gabi de novo. Hoje eu vim trazer mais um assunto referente à segurança do trabalho para vocês e hoje eu vou trazer os tipos de exames ocupacionais. Para quem não sabe, na segurança do trabalho, quando um trabalhador ele é CLT e registrado na empresa, de tantos em tantos períodos ele precisa realizar exames ocupacionais, que é para saber se a saúde dele está ok e se ele continua apto para continuar naquela função ou se ele vai precisar ser modificado de função ou até mesmo afastado do trabalho. Hoje a gente conta com 5 tipos de exames, que é o admissional, o periódico, o retorno ao trabalho, o mudança de função e o demissional. Cada exame desses ele é realizado em alguma etapa do processo do colaborador estar na empresa e às vezes, a gente precisa ver direitinho se a saúde do colaborador está em dia, porque, por exemplo, assim, o primeiro exame ele é o admissional. Para que serve esse exame? Quando o colaborador ele vai entrar na empresa, antes dele iniciar a atividade, ele precisa passar pelos exames para ver se realmente ele está apto para fazer aquela atividade. Então, por exemplo, assim, hoje eu sou auxiliar administrativo. Para minha função, só o exame clínico já basta. Eu não preciso fazer exame de sangue, eletrocardio, esses outros tipos de exames. Eu preciso só do clínico, que é para dizer, não, ok, tá, a saúde tá ok, normal, não tem nenhum problema físico nem mental, tá apto para trabalhar. No admissional, muitas vezes, se a pessoa ela já tem uma doença, um problema físico que vá agravar o trabalho, quando ela estiver trabalhando, que possa se agravar, no admissional o médico já vai ver. Então, se ele achar que a doença que o colaborador tem não vai deixar ele trabalhar, então ele coloca como inapto no ASO, que é para a empresa saber que, olha, eu não posso mais contratar essa pessoa porque ela tem algum agravante de doença que não vai deixar ela realizar a atividade dela ou que vai piorar conforme eu deixe ela trabalhando na minha empresa. Então, eu preciso de uma pessoa que esteja apta para fazer a atividade mesmo. Depois, a gente tem o exame periódico, que ele vai ser feito conforme a função da pessoa. Então, por exemplo, assim, funções administrativas que precisam só do exame clínico, normalmente o exame clínico ele é feito a cada 12 meses, porque não tem nenhum risco, enfim, não tem nenhum agente nocivo que vai ser muito agravante para a pessoa. Então, ele é feito a cada 12 meses. Mas, por exemplo, na função frentista, o frentista, ele tem contato com agentes químicos que são cancerígenos, que podem vir a desenvolver um câncer no colaborador. Então, esse colaborador, a cada 6 meses, ele vai precisar realizar exames pertinentes para aquela função, para verificar se realmente ele já não está desenvolvendo a doença ou algo que possa virar um câncer. Então, o periódico, a periodicidade dele vai depender de acordo com a função que o colaborador exerce. Para saber, direitinho qual o período para realizar os exames, sempre vai constar no PCMSO da empresa, que o PCMSO ele é o documento responsável por constar tudo de exames da empresa. Então, sempre que precisar saber uma periodicidade de algum exame, ou tenho dúvida se meu colaborador ele tem que fazer a cada 6 meses ou a cada 1 ano, vai pegar o PCMSO, vai ir pela função do colaborador e vai ver direitinho de quanto em quanto tempo o colaborador precisa fazer daí os exames. Depois, a gente tem o exame de retorno ao trabalho, que ele serve para aquelas pessoas que tiveram afastamento da empresa por algum motivo, seja por acidente ou por doença. Então, por exemplo, assim, eu tenho um colaborador que ele se acidentou e precisou se afastar do trabalho por 30 dias ou mais. Então, esse colaborador ele vai para o INSS, ele vai ficar afastado perante o INSS quanto tempo for preciso, e quando ele estiver liberado pelos médicos para retornar de volta para o trabalho, ele precisa realizar esse exame para ter certeza que realmente ele está apto para voltar para o trabalho dele. Então, por exemplo, assim, o colaborador ele sofreu um acidente de trabalho e prensou os dedos numa máquina, por exemplo. Daí ele fez cirurgia, fez fisioterapia, ficou em tratamento, melhorou os dedos do colaborador. Quando ele fizer o exame de retorno ao trabalho,
o médico vai ver se realmente a função motora dos dedos desse colaborador voltaram 100% e ele vai estar apto para operar uma máquina novamente, ou se ele vai ver que, tipo assim, não, o colaborador ficou com muitas sequelas, ele não está mais apto para trabalhar, ficou inválido, vai ter que se aposentar. O exame de retorno ao trabalho, ele serve para isso, para ver se o colaborador ele vai estar apto mesmo ou não para retornar nas atividades. E aí a gente tem o exame de mudança de risco ocupacional, que o que acontece? Resolvi que eu vou trocar a função de um colaborador. O meu colaborador ele era ajudante de administrativo e eu vou colocar ele como auxiliar de carga e descarga. E nessa função de auxiliar de carga e descarga, ele vai estar exposto a ruído. Então, quando eu fizer a mudança da função desse colaborador, se ele estiver exposto a ruído, ele vai ter que fazer audiometria. Então, quando eu solicitar o ASO de mudança de função ou mudança de risco ocupacional, ele vai constar lá que para exercer a nova função, o meu colaborador, a partir de agora, ele vai precisar fazer audiometria e exame clínico. Isso serve para qualquer função. Mesmo que eu troque um frentista para um administrativo, um auxiliar de carga e descarga para pedreiro, enfim, para qualquer função que for trocar o colaborador, tem que solicitar o ASO de mudança de risco e verificar quais são os novos agentes que ele vai estar exposto, se ele vai precisar de novos exames complementares ou se só o exame clínico é suficiente. E aí, por último, nós temos o exame demissional, que esse exame ele é realizado quando o colaborador ele é desligado da empresa. Seja pelo pedido dele, né, por ele pedindo para sair, ou seja da empresa dispensando o colaborador. De qualquer forma, ele tem que fazer o exame demissional. A empresa precisa ter o registro de que o colaborador ele passou pelo exame demissional e que quando ele saiu da empresa estava tudo certo com ele. Para não correr o risco de, por exemplo, assim, o colaborador ficou doente depois que já saiu da empresa e resolveu colocar a empresa na justiça e dizer que quando ele saiu da empresa ele já estava doente e a empresa não viu e demitiu o colaborador doente. Para isso a gente faz o demissional, que é para ter certeza de que o colaborador que está sendo demitido, ele não tem nenhuma doença que gere depois algum processo judicial contra a empresa, alegando que a empresa demitiu um funcionário, sendo que ele estava doente e ele tinha estabilidade para essa empresa. O exame demissional ele tem que ser realizado em até 10 dias contados do término do contrato. Então, por exemplo, assim, eu demiti o meu colaborador na segunda, a partir daquela segunda eu tenho 10 dias para requisitar o demissional e pedir para o meu colaborador fazer esse demissional. Ele não pode ser feito, depois de 3 meses que demitiu o colaborador, resolver fazer o demissional. Não existe isso. Tem que ser feito o quanto antes. O ideal é, demitiu o colaborador num dia, no outro dia cedo já pedir para o colaborador, já vá lá, já faça seu demissional para ficar tudo certinho e a gente liberar a documentação certinho. Como é que eu sei que, por exemplo, assim, mas o meu colaborador faz pouco tempo que ele fez um exame médico e eu quero saber se eu posso aproveitar ou não esse exame. Porque, por exemplo, assim, que nem o meu caso, eu sou auxiliar administrativo. Digamos que aconteça de eu ser demitida daqui a 2 meses. Será que o meu ASO eu ainda posso aproveitar para o demissional e não preciso fazer? Como é que funciona? Então, por exemplo, assim, para empresas de grau de risco 1 e 2, se o colaborador fez um ASO há 135 dias ou menos, ele pode ser aproveitado para um demissional. E para empresas de grau de risco 3 e 4, que são maiores e têm mais riscos, é 90 dias. Então, por exemplo, assim, o colaborador foi admitido ontem e daqui a 30 dias, por algum motivo, ele vai ser dispensado ou ele pediu a dispensa. Ele não vai precisar fazer um demissional, porque se a empresa for grau de risco 1 e 2, ainda vale 135 dias o ASO dele, e se for 3 e 4, 90 dias. É isso, pessoal. Muito obrigada. E até o próximo vídeo.